Pessoal, esse é o nosso vídeo 12. Nós vamos dar início agora ao estudo da queda livre, do movimento de queda livre. Na verdade, vai ser uma aplicação do que a gente viu nos vídeos anteriores sobre o movimento retilíneo uniformemente variável, né? Ou seja, movimentos com aceleração constante. Então, na verdade, isso aqui é parte da matéria, mas é quase que um exercício sobre as coisas que a gente andou discutindo. Tá legal? Então, não vai ter novidade nenhuma, só o contexto que vai ser ligeiramente diferente, né, em relação ao exemplo que a gente viu, por exemplo, no vídeo anterior, que aqui a gente vai tratar de movimentos verticais, ao invés de movimentos ao longo do eixo X. Tá? Essa vai ser a única diferença, mas o tratamento matemático vai ser o mesmo. Tá? Então, aqui, primeiro, o que a gente entende como sendo um movimento de queda livre? São movimentos onde os corpos estão submetidos apenas à aceleração gravitacional. Como que a gente verifica isso na prática? Né? Na maioria das situações, quando você lança, você, por exemplo, abandona um corpo verticalmente em meio ao ar atmosférico, né? Você abandona esse pincel aqui, por exemplo, ou lançando ele verticalmente para cima, ou simplesmente deixando ele se movimentar no sentido da aceleração gravitacional. Né? Nessas situações, em geral, a gente tem atrito do ar atmosférico, ou seja, a força de atrito, né? Uma ligeira força de atrito das moléculas de ar que esse corpo encontra ao longo do movimento sobre ele. Né? Então, em geral, essa força de resistência do ar num objeto em movimento, né, em meio ao ar atmosférico, essa força geralmente é muito pequena em comparação com a força-peso. Né? Então, um corpo que está em queda em meio ao ar atmosférico, ele fica submetido a duas forças. Né? Você tem a força-peso, que está atuando para baixo, né, que é o que traz esse corpo para baixo, mas você tem também uma ligeira força que resiste ao movimento, que é a chamada de força de atrito. Força de atrito, no caso, do ar atmosférico. Tá? Então, em geral, quando esse camarada aqui é muito maior, muito mais intenso do que a resistência do ar, a gente despreza, né, isso é muito comum a gente fazer nos exercícios, a gente despreza a força de resistência do ar e considera que o objeto se movimenta apenas sob a ação do próprio peso. Isso faz com que ele se desloque apenas sob a ação da aceleração gravitacional G, que é constante. Ou seja, eu vou ter um caso de MRV. É um movimento retilíneo com aceleração constante. Tá? Claro que nem sempre isso é verdade. Né? A gente sabe, né, que experimentalmente, a gente percebe que a força de resistência do ar ela depende da área de contato do corpo com o ar atmosférico. Então, por exemplo, no caso de uma folha de papel, que é um corpo muito leve, essa área de contato é consideravelmente grande, de forma que essa força de resistência do ar não é desprezível em relação ao peso dela. Né? Tanto é que se você solta uma folha de papel, você vê que ela não cai verticalmente, né? Ela não cai com uma aceleração muito bem definida, no caso a gravidade. Esse movimento da folha de papel aberta, você vê que ela cai lentamente, né? Nesse caso, a força de resistência do ar é comparável ao peso dela. Tá? Porque o peso dela é pequeno e a superfície de contato da folha com o ar é grande. Isso faz com que essas duas forças sejam da mesma ordem de magnitude, então essa folha vai cair lentamente. Agora, se você pega a mesma folha e amassa, né, ou seja, se você diminui consideravelmente a área de contato, né, a superfície de contato da mesma folha com o ar, você vê que ela cai praticamente apenas sob a ação da força-peso, ou seja, submetida à aceleração gravitacional. Né? Tanto é que se você pega um corpo, né, mais pesado do que essa folha de papel, né? Se você pega um corpo mais pesado, se você pega isso aqui é um estojo, né, um apagador, que é consideravelmente mais pesado do que essa folha de papel e abandona os dois de uma mesma altura, né, e ao mesmo tempo você vê que eles caem praticamente, né, não tem diferença. Claro que vai ter uma ligeira diferença por causa do tempo. Eu posso, de repente, né, por questões de reflexo aqui, soltar esse estojo um pouquinho antes da folha ou vice-versa. Mas você vê que o movimento dos dois é praticamente junto, né? Ou seja, os dois estão submetidos a uma mesma aceleração, embora os pesos sejam diferentes. Tá? Então, mesmo se eu pegar um corpo mais pesado do que esse,
e soltar aqui junto com essa folha de papel, independente do peso desse corpo, os dois vão cair muito aproximadamente ao mesmo tempo, ou seja, submetidos à mesma aceleração. Tá? Na verdade, se fosse possível, a gente retirar todo o ar atmosférico do interior aqui dessa sala, né? Fazer um experimento desse tipo, né, de abandonar dois corpos ao mesmo tempo, de uma mesma altura, sem qualquer influência do ar atmosférico, né? Se eu ligasse uma bomba de vácuo dentro dessa sala, aqui onde eu estou, né, e retirasse todo o ar aqui de dentro e pegasse um estojo ou uma folha de papel e pegasse uma peninha de pássaro, né, que é um negócio muito levinho, né, e abandonasse os dois iam cair rigorosamente juntos. Ou seja, uma vez eliminada a resistência do ar, se a resistência do ar é desprezível, então o movimento é do tipo queda livre. É um movimento sob aceleração da gravidade. E isso não depende da massa do corpo, não depende da geometria do corpo, ok? Na verdade, tem um vídeo que eu até mostrei para vocês ainda nas nossas aulas presenciais, né? Lá em fevereiro ou março, quando eu comecei do curso, eu mostrei aqui esse vídeo para vocês, que mostra justamente isso que eu falei, né? É uma situação onde os camaradas vão lá com uma câmara de vácuo que é utilizada para treinamento de astronautas lá na NASA, né? Pelo menos no vídeo afirma que é a maior câmara de vácuo do mundo, né? Eles utilizam para fazer simulações de condições do espaço, né, sobre os astronautas. Então, eles conseguem, né, usando bomba de vácuo, retirar praticamente todo o ar de dentro da sala. E aí eles fazem esse experimento, pegam uma pena e pegam uma maçã, colocam numa altura bem elevada, soltam os dois e você vê os dois caindo rigorosamente juntos, ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, com a mesma aceleração. Né? Então, de novo, eliminada a resistência do ar, eu tenho um movimento do tipo queda livre. Tá? Então, na verdade, assim, antes de vocês continuarem assistindo aqui esse vídeo, né, dá um pause aí nesse vídeo 12, abre aí uma janela aí no seu navegador, né, digita no YouTube, na pesquisa lá do YouTube, esse título. É um vídeo da BBC, é um documentário da BBC, BBC Free Fall, né, que é queda livre, Brian Cox, né, que é o jornalista da BBC que fez essa gravação. E aí vocês vão ter esse experimento da maçã com uma pena de pássaro numa câmara, caindo juntas numa câmara de vácuo, né, para vocês se convencerem disso que eu estou falando. Aí depois que vocês assistirem lá esse vídeo, a gente retoma aqui os conteúdos, tá legal? Então o que a gente vai tratar aqui, dando sequência aqui ao conteúdo? Como a gente tem, no caso da queda livre, um movimento com aceleração constante, eu vou aplicar as equações do MRV, só que agora para o movimento vertical, né? Então não vai ter novidade nenhuma em relação ao que a gente já viu até agora, tá? Então, qual que é a situação que a gente vai tratar? Digamos, tá, que você tem uma partícula, um corpo qualquer, que foi lançada do chão, tá? Então, aqui, ó, aqui é o meu nível de referência, é o solo, tá? Y, coordenada Y igual a 0. Repara que eu orientei o meu eixo Y para cima, né, verticalmente para cima, para estudar o movimento desse corpo. Por que eu fiz isso? Sempre que a gente trabalha com estudo de movimentos, né, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer o seu sistema de coordenadas. Por que isso é importante? A gente já falou disso, né? Uma vez que você estabelece o seu sistema de coordenadas, você vai automaticamente escolher os sinais das suas grandezas vetoriais. Então, todas as suas equações, quando escritas, né, na forma algébrica, as grandezas vetoriais vão receber sinais de acordo com o seu sistema de coordenadas. Tá? Então, aqui, por exemplo, nessa situação, né, eu orientei o meu eixo Y para cima. A origem do meu eixo Y é justamente o solo. Tá? Coloquei assim por conveniência. Então, dentro daquela orientação, o meu vetor unitário J aponta para cima. Então, todos os vetores que estiverem apontando para cima vão receber o sinal positivo nas minhas equações. Todos os vetores que estiverem apontando para baixo, quando eu for passar para a forma algébrica, vão receber o sinal negativo. Tá legal? Então vamos ver aqui como é que funciona. Eu lancei uma partícula com velocidade inicial V0, aí ela sobe e vai freando, por causa da gravidade, né? A gravidade está aqui. Então eu lancei esse corpo com uma velocidade grande, ele vai subindo, freando, perdendo velocidade, até chegar numa altura máxima,
Lá na altura máxima, né, lancei o pincel aqui, ele vai freando até chegar na altura máxima. A partir dali, ele começa a cair de volta, né? Esse movimento de descida que eu vou descrever também. Então, tanto a subida quanto a descida são exemplos de movimento com aceleração constante. Tá legal? Então, vamos escrever as equações de movimento, ou as funções horárias da velocidade vertical, né, a velocidade Vy em função do tempo, e a posição y da partícula ao longo do tempo, tanto na subida quanto na descida. Vamos escrever a forma geral dessas duas equações. Tá? E aí a gente vai conseguir responder uma série de perguntas. Por exemplo, se eu conheço o V0, se eu conheço a velocidade de lançamento, qual que é a altura máxima que a bolinha vai chegar? Quanto tempo ela vai demorar para subir? Quanto tempo ela vai demorar para descer? Uma série de coisas. Tá? A gente vai responder a partir dessas duas equações. Então vamos escrever primeiro a forma geral da velocidade em função do tempo para o MRV. Velocidade final é velocidade inicial, V0, mais a aceleração vezes tempo. Ainda, isso aqui é a forma geral, ainda não coloquei os sinais e tudo mais, né? Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Vy é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. O A que aparece aqui na equação é o módulo da aceleração. O módulo da gravidade, gente, eu vou chamar de G, tá? Vou simplesmente representar por G. Beleza? Vou representar aqui por G. Agora vamos ver aqui o seguinte, G é o valor da gravidade, é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Em geral a gente arredonda para 10, mas aqui, pelo menos ao nível do mar, ou para altitudes pouco acima do nível do mar, o G é aproximadamente 9,8, tá? Ou aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar do A, que é o módulo da aceleração, eu vou botar G. Olha só, para mim, vê isso aqui para mim, gente. Qual que é o sinal que eu vou atribuir aqui na minha equação, batendo o olho no meu sistema de coordenadas? Olha só, a gravidade, escrita na forma vetorial, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, na direção menos J. Então, a gravidade, o tempo todo, ela aponta no sentido negativo do eixo Y. Então, o tempo todo, na hora de resolver o problema, eu tenho que atribuir o sinalzinho de menos aqui para ela. Independente se o corpo está subindo ou se o corpo está descendo, não interessa. Quem determina o sinal do seu sistema quem determina o sinal das suas grandezas vetoriais na forma algébrica é o seu sistema de coordenadas. Né? Então, uma vez que você escolhe o sistema de coordenadas, no caso ali verticalmente para cima, o tempo todo a gravidade tem que ser negativa, que ela aponta para baixo, né? No sentido menos J. Então aqui na equação tem que aparecer o menos o tempo todo. Tá? O V0 é um vetor positivo, né? Ele aponta no sentido positivo do eixo Y. Então aqui, digamos que o V0 fosse 30 metros por segundo, eu ia colocar 30 metros por segundo aqui, sempre com um sinal mais. Tá? Aqui o V0 é um módulo da velocidade inicial, beleza? Então posso até deixar um mais aqui, só para destacar. Beleza? Vamos ver como é que faz? Como é que fica agora a equação y de t, ou seja, a posição vertical da partícula ao longo do tempo, tanto na subida quanto na descida. Forma geral da posição de uma partícula no caso do movimento MRV. Forma geral, ainda sem levar em conta os sinais, né, dos vetores. Y de t é y0, posição inicial, mais velocidade inicial da partícula vezes tempo, mais meio de AT2. Meio de AT2. No lugar do A, que é o módulo da aceleração, eu vou colocar G, que é o G gravitacional. Vamos ver os sinais agora, né? Esse sinal aqui, gente, tem que ser positivo ou negativo? Tem que ser negativo. O tempo todo, ao longo de toda a solução desse problema, ao longo de todo o tratamento, né, dessa situação, o G vem acompanhado do sinal menos, que a gravidade aponta para baixo e o eixo Y aponta para cima. Então ele tem que vir com o sinal menos. Né? Nesse caso aqui, eu estou lançando a partícula da origem. Né? Aqui, ó, o meu Y0
é a posição y de lançamento da partícula, aqui ó, posição inicial da partícula vale 0. Então esse camarada aqui vale 0. Nesse caso, né? Nessa situação. O V0 é a velocidade de lançamento, que é um vetor positivo. Então, o sinal que vem aqui é o sinal positivo mesmo, né? Sinalzinho positivo. E V0 é o módulo da velocidade, né? É um valor que o exercício me forneceu. Tá legal? Gente, essa questão dos sinais é muito importante. Eu estou procurando enfatizar isso com vocês pelo seguinte: é muito comum, e eu já vi isso, já comentei com vocês, inclusive, nas nossas aulas presenciais, né? Eu quero reforçar aqui, já que a gente está retomando o curso, né? É muito comum, inclusive autores até consagrados de física, de ensino médio, né? Eles cometem um erro que eu acho meio esquisito, que é o seguinte: o pessoal fala assim, uma situação desse tipo, quando o corpo está subindo, né, ele está perdendo velocidade, aí a aceleração é negativa. Quando o corpo está descendo, o objeto está ganhando velocidade, a aceleração é positiva. Não é bem isso não, isso não está correto, gente. Ao meu ver, na maneira como eu gosto de trabalhar esse tipo de problema, é o seguinte: quem determina os sinais das suas grandezas vetoriais não é o fato da partícula estar subindo ou estar descendo. Quem determina os sinais é o seu sistema de coordenadas. Então, uma vez que você escolhe o eixo y para cima, a aceleração, que no caso é a gravidade, ela vai ser sempre negativa. Se eu tivesse adotado o eixo y para baixo, por algum motivo, né, se eu quisesse colocar o eixo y para baixo, aí sim eu teria um sinal de mais aqui, ó. Mas usualmente a gente coloca o eixo y para cima, né? Então a gravidade tem que vir acompanhando, o G tem que vir acompanhado do sinal menos o tempo todo. Você não pode ficar trocando o sinal da gravidade. Não faz sentido, porque se a gravidade é constante, o movimento é com aceleração constante, como é que você vai ficar mudando o sinal? Quando está subindo a gravidade é negativa, quando está descendo ela é positiva. Não faz sentido isso, né? Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu prefiro ser coerente o tempo todo com o sistema de coordenadas. Por isso que eu falei com vocês. Pegou um exercício de cinemática para resolver, a primeira coisa que você vai fazer é traçar o sistema de coordenadas. Porque é ele que vai determinar os sinais dos seus vetores. Nesse caso aqui, tudo que está para cima é positivo, por exemplo, V0, né? E tudo que está para baixo, por exemplo, a gravidade, vai ser negativo. Tá? Fazendo isso, você evita muitos erros. Tá legal? Então vamos dar sequência aqui. Eu quero achar, vamos responder algumas perguntas, né? Então a pergunta número 1 aqui, ó. Eu quero achar, sabendo o V0, eu quero achar o tempo de subida, tá? Então, tempo de subida. Tempo de subida, que eu vou chamar de TS, é igual a quanto? Então vamos bater o olho aqui nessas duas equações, tá? Vamos até numerar elas aqui para a gente se organizar. Aqui é A1 e aqui é A2. Então vamos ver, gente. Eu quero achar quanto tempo a partícula demora para sair daqui e chegar até aqui. Eu tenho essas duas equações para trabalhar. Vocês concordam que essa equação 2 ela não vai me ajudar muita coisa? Porque eu não conheço ainda qual que é a altura máxima do movimento, né? Inclusive essa é uma das perguntas que eu vou fazer. Qual que é a altura máxima que a partícula atinge? Então a equação 2 não vai me ajudar muito. Não vai me ajudar nada, na verdade, né, nesse caso, para responder aquela pergunta. Agora a equação 1 vai. Porque olha só, no ponto mais alto da trajetória, qual que é a velocidade da partícula no ponto mais alto? Não é zero? A partícula é lançada com velocidade V0 diferente de zero, né? Velocidade inicial diferente de zero. Aí ela sobe, ela vai subindo, vai freando. Lá no ponto mais alto, a velocidade é instantaneamente zero e aí depois começa a reverter o movimento. Então lá em cima, no ponto mais alto, aqui ó, a velocidade V é igual a zero, né? Velocidade é igual a zero. Porque se não fosse zero, ela ia continuar subindo. Então no ponto mais alto, esse sujeito aqui ó, é igual a zero. Então eu quero achar em qual instante de tempo esse sujeito vai ser zero, né?
Então, trabalhando a equação 1, né, a EQ1, como é que fica então? Eu tenho aqui 0, que é o ponto lá no ponto mais alto, é igual a velocidade inicial menos g vezes o tempo de subida, que é o que eu quero achar, né? Então, o tempo de subida é simplesmente, né, passa esse cara para lá somando, passa o g dividindo, então vai ficar V0 sobre g. Você vê que, claro, né, quanto maior a velocidade de lançamento, né, quanto maior o V0, mais a partícula vai subir, mais tempo ela vai ficar no ar. Né? Então, esse é o tempo de subida. 2. Eu quero achar, sabendo agora aquela resposta, qual que é a altura máxima do movimento? Qual vai ser o ponto mais alto desse movimento em relação ao chão? Então, qual a altura máxima? Então, eu quero achar quanto que vale esse H, né? O H é essa altura toda aqui, tá? Ó, gente, aí sim, agora eu estou em condições de uma estratégia legal que é usar a equação 2. Porque essa função avaliada naquele instante de tempo ali, ó, é justamente o que eu quero, né? Ou seja, eu vou fazer a minha coordenada y da partícula avaliada no instante de tempo t igual a ts. Porque quando t é igual a v0 sobre g segundos, a partícula está no ponto mais alto. Então, eu vou pegar essa função aqui e no lugar do t, eu vou colocar ts, que é v0 sobre g. Né? Então, a minha coordenada, eu vou trabalhar com a equação 2 agora. Então, a minha função y, minha coordenada y, avaliada no tempo de subida, que é aquele ali, né, v0 sobre g, y avaliado no tempo de subida, é justamente o meu h, que é a altura máxima do movimento. Né? Então, isso é igual a V0 vezes tempo de subida, V0, tempo de subida, menos meio de G vezes tempo de subida ao quadrado. Onde o tempo de subida é aquela coisa ali, V0 sobre G. Então, o meu H, como é que vai ficar? A altura máxima é igual a V0 vezes tempo de subida, que é V0 sobre G, menos meio de G vezes o tempo de subida ao quadrado. É aquele sujeito ali ao quadrado. V0 ao quadrado sobre G ao quadrado. Então, o que vai dar isso aqui? Isso vai dar V0 ao quadrado sobre G menos meio de... Aqui o G, né, vai cortar um G aqui com G aqui, então vai ficar menos meio de V0 ao quadrado sobre G. Então, isso aqui, gente, olha só, V0 ao quadrado sobre G menos meio de V0 ao quadrado sobre G, né? Então, chama isso aqui de x menos meio de x. Vai dar meio de x. Né? Então, isso aqui vai me dar o seguinte, né? Que a altura máxima, isso implica que a altura máxima vai ser, então, V0 ao quadrado sobre 2G. De novo, né, claro, quanto maior a velocidade de lançamento, mais tempo a partícula fica no ar, mais tempo ela fica subindo, e maior a altura que ela vai alcançar. Tá legal? Então, essa é a altura máxima. Outra perguntinha que dá para responder é a seguinte, né? Qual que vai ser o tempo de descida? Né? Eu sei o tempo de subida, será que o tempo de descida é maior, menor ou igual ao tempo de subida? Né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, o cálculo agora, tempo de descida.
Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu quero achar primeiro o tempo total de movimento, ou seja, o tempo que a partícula demora para subir, somado com o tempo que ela demora para descer, e aí, como eu já tenho o tempo que ela demora só para subir, eu vou subtrair os dois, né? Vou fazer o tempo total menos o tempo de subida, eu vou achar o tempo de descida, né? Então, primeiro eu vou fazer o tempo total de movimento. Eu vou chamar de T total, né? T tot. Tempo total de movimento. Então, é o tempo que ela demora para subir, somado com o tempo que ela demora para descer. Olha só, gente. A partícula subiu e desceu. Quando ela está voltando aqui, ó, quando ela está quase batendo aqui no chão, ou seja, no movimento de retorno, qual que é a coordenada y dessa partícula aqui? Ó? Quando ela está batendo no chão, qual que é a coordenada y dela? Não é y igual a zero? Então, eu quero achar em qual instante de tempo a minha coordenada y é igual a zero. O resultado disso vai me dar o tempo total, né? O tempo que ela demora para subir e para voltar. Então, eu vou pegar a equação 2 de novo, a F2, e igualar ela a zero. Eu quero achar o seguinte, né? A minha coordenada y avaliada em t total é igual a zero. E eu quero igualar isso aqui a zero e ver qual instante de tempo satisfaz aquilo. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Simplifica aqui. V0 vezes o tempo total, que é o que eu quero achar, menos meio de gt ao quadrado é igual a zero. Eu vou resolver a equação. Então, eu tenho aqui V0 vezes o tempo total menos meio de g vezes o tempo total ao quadrado, eu quero que isso seja zero. E eu quero achar agora qual o valor de t que vai satisfazer aquela equação. Né? Vou passar para o lado de cá. Vou deixar aqui, né, a situação física do problema e as equações que a gente está manipulando. Tá? Então, repara, só antes de continuar, gente, repara o seguinte, né, tudo que eu estou fazendo, todas as perguntas que eu estou respondendo, é com base nessas equações. Então, quando você vai pegar um exercício de cinemática para fazer, desenha o sistema de coordenadas e escreve as equações corretamente. Tudo que você for fazer dali para frente é manipular esses caras. Né? E é o que eu estou fazendo aqui. Então, agora, pegando essa equação aqui e resolvendo, né, eu vou botar o tempo total de movimento em evidência. Então, isso implica que o tempo total de movimento, colocado em evidência, como é que vai ficar? Aqui vai sobrar, dentro do parênteses, V0 menos meio de G vezes, aqui tem um tempo total ao quadrado, então dentro do parênteses vai ficar um T total, que é o que eu quero achar, né? E isso tudo é igual a zero. Então, de novo, como é que eu acho a solução aqui, né? Ou o tempo total de movimento é igual a zero, ou então, esse parêntese aqui tem que ser zero, né? Ou seja, V0 menos meio de G vezes o tempo total é igual a zero. Então, é a primeira raiz ou é a segunda, né? É claro que essa primeira aqui, ó, eu vou descartar. Ela está me dizendo que quando t é igual a zero, a partícula estava na origem. Mas eu já sabia disso desde o início do problema, né? Quando eu liguei o cronômetro, comecei a observar o movimento da partícula, né? Quando ela foi lançada da origem. Então, essa informação aqui, essa raiz, não me acrescenta nada de novo, né? Eu já sabia disso. Quando t é igual a zero, a minha coordenada y vale zero. Eu já sabia disso. Agora, o que me resta, então, é a segunda raiz, né? Que é essa aqui. Então, isso implica que passa esse cara para lá somando, aí eu já vou fazer de uma vez, tá?
vou isolar o tempo total de movimento, né? Passa esse cara para lá somando, o 2 está dividindo, passa multiplicando, o g que está multiplicando vai passar dividindo. Então, fazendo aqui de uma vez, o tempo total é 2v0 sobre g. Olha, gente, olha só. Compara o tempo total de movimento, que é o tempo de subida, somado com o de descida, e compara com o tempo só de subida. Ué, você vê que o tempo total é o dobro do tempo de subida, né? Então, o tempo que ela demora para subir e para descer é o dobro do tempo que ela demora só para subir. Então, quanto tempo que ela demora só para descer? Qual que é o tempo só de descida? Vai ser justamente V0 sobre G. Porque em V0 sobre G para subir mais V0 sobre G para descer, vai me dar 2V0 sobre G. Então, isso implica, né, daqui eu tiro que o tempo só de subida, desculpa, o tempo de descida, tempo só de descida, é igual a V0 sobre G. Tempo de descida é igual ao tempo de subida, que é igual a V0 sobre G. Eu sei que é um resultado meio óbvio, né? Então, se você lança a partícula do chão, o tempo que ela demora para subir, o tempo que ela demora a voltar para o mesmo nível, tem que ser igual, tem que ser iguais. Esses tempos têm que ser iguais, né? E é justamente isso aqui, está provado. Né? Tempo de subida é igual a tempo de descida. Isso só vale, essa igualdade, tempo de subida é igual a tempo de descida, se a partícula é lançada de um certo nível e ela volta para o mesmo nível. Tá? Então ela sai de uma altura inicial, sobe e volta para a mesma altura inicial. Aí você tem essa igualdade. Tá legal? Essa é a terceira pergunta. Outra pergunta que dá para responder. 4. Com qual velocidade a partícula vai voltar para o chão? Ou seja, um pouquinho antes dela bater no chão, qual que é a velocidade de retorno dela? Qual que é a velocidade final dela? V final. É igual a quanto? Então ela foi lançada com velocidade V0, subiu, atingiu velocidade nula e desceu. Pouquinho antes dela colidir de novo com o chão, qual que é a velocidade final dela? Será que vai ser maior, menor ou igual à velocidade de lançamento? Tá? Vamos ver. Para isso, bom, se eu estou perguntando sobre velocidades, eu vou trabalhar com a equação 1, né? Vou trabalhar com a EQ 1. A EQ1, por quê? Porque ela me dá a velocidade em qualquer instante de tempo. Ué, gente, como eu estou querendo saber a velocidade final, qual que é o tempo total de movimento da partícula? Não é 2V0 sobre G? É o tempo total de trajetória, o tempo de subida mais o de descida. Então eu quero avaliar a velocidade final, ou seja, a velocidade da partícula, naquele instante de tempo. Então, nesse lugar, eu vou usar a equação 1, no lugar do t, eu vou jogar esse camarada. Né? Então, trabalhando na equação 1, ó, a velocidade Vy, velocidade vertical, no instante de tempo t total, que eu já sei quanto que vale, né? 2V0 sobre G, vai ser o seguinte, trabalhando na equação 1, isso vai me dar V0 menos G vezes o t total, que é aquele ali, 2V0 sobre G. O que vai me dar isso aqui, gente? Olha só, aqui vai cortar o G, vai cortar com esse. Então, a velocidade final dela vai ser V0 menos 2V0. Que vai dar o que, gente? V0 menos 2V0 vai me dar menos V0. Por que deu sinal menos na resposta? Porque a velocidade final, não, a velocidade dela, pouquinho antes de bater no chão, não é para baixo? Se ela é para baixo, esse camarada, o V final, é um vetor negativo. Ele aponta no sentido negativo do eixo Y. Por isso que é importante atribuir corretamente os sinais, né? De acordo com o sistema de coordenadas.
Então você vê que a velocidade de lançamento é V0 e a velocidade de chegada no mesmo nível é menos V0. Então a velocidade de retorno é igual à velocidade de lançamento, em módulo, né? Esse camarada aqui é negativo. Tá legal? Só para fechar esse vídeo aqui, gente, eu quero agora fazer o seguinte, resumir esses resultados aqui, né? Principalmente os tempos e a altura máxima, eu quero representar num gráfico. Eu quero fazer agora um gráfico de y de t, tá? E juntar essas informações todas. E um gráfico de v de t também, né? Para a gente deixar tudo na forma gráfica. Então vamos fazer do lado de cá. Então agora pergunta 5. Né? Gráficos, né? Agora eu quero os gráficos. Gráficos y de t e vy de t. Posição em função do tempo e velocidade em função do tempo. Tá? Então vamos começar com posição em função do tempo. Então aqui é y em função de t. Olha, gente, y em função de t, você vê que isso aqui é uma parábola, né? E é uma parábola com a concavidade para baixo, por causa desse sinalzinho de menos aqui, ó. Então eu vou ter vai ser o esboço, vai ser uma parábola com a concavidade para baixo. E é uma parábola que passa pela origem, né? Porque quando t é igual a zero, quando t é igual a zero, a minha coordenada y vale zero, né? Então a parábola é dessa forma aqui, ó. Ela passa pela origem, tem a concavidade para baixo, então vai ser isso aqui, ó. Esse sujeito aqui é o meu t total. T total. Né? E esse vértice aqui da parábola vai me dar a altura máxima. Então vamos agora substituir os valores, né? O esboço é aquele ali. Quanto que vale o tempo total de movimento? Eu já sei que vale 2v0 sobre g. Então isso aqui é 2v0 sobre g. E qual que é a altura máxima? A altura máxima eu achei aqui na pergunta 2, né? Que foi v0 ao quadrado sobre 2g. Sobre 2g. E o instante de tempo onde a partícula atinge a altura máxima é o tempo de subida, que é v0 sobre g. Beleza? Então, de t igual a 0 até v0 sobre g, eu tenho um movimento de subida da partícula. Né? Aí ela atinge a altura máxima e depois começa a descer. Então, essa outra parte da parábola, no gráfico, né, y de t, é o trecho correspondente à descida dela. Tá? Então, é isso. Agora, velocidade em função do tempo. Ué, gente, velocidade em função do tempo vai ser o seguinte. Eu tenho uma equação de primeiro grau, né? Isso aqui é uma equação de reta. Velocidade em função de t é uma reta decrescente. Então, eu vou ter uma coisa, né, desse jeito aqui, uma reta decrescente. Quando t é igual a zero, quando eu lancei a partícula, a velocidade dela era positiva e igual a v0. Né? Então, quando t igual a 0 segundos, a velocidade da partícula era v0. E aí a velocidade diminui linearmente no tempo. Então eu vou ter isso aqui, né?
Ok? Quando t é igual a zero, a velocidade era v0. Aí, gente, quando a partícula sobe e ela chega no ponto mais alto da trajetória, lá no ponto mais alto, qual que é a velocidade dela? A velocidade dela era zero, lá no ponto mais alto. Isso acontece em qual instante de tempo? Nesse instante de tempo aqui, ó, v0 sobre g. Então, quando o meu t é v0 sobre g, segundos, ou seja, nesse ponto aqui, a velocidade da partícula era zero. Aí ela começa a descer. Quando ela começa a descer, a velocidade dela é negativa. A velocidade sai de 0 para, sei lá, menos 5 metros por segundo, menos 10, menos 20, menos 30. Ou seja, a velocidade aumenta em módulo, né? Só que negativamente. Então eu tenho esse trecho aqui da minha reta, né? E aí, no instante de tempo t total, que é 2v0 sobre g, ou seja, quando a partícula quando ela voltou para o chão, né? Quando ela está quase batendo de novo no chão, qual que é a velocidade dela, gente? A velocidade dela é menos v0. Menos v0. Então, só chamar a atenção, né? A partícula sobe, aí lá no ponto mais alto, ela atinge velocidade nula e imediatamente ela começa a cair. Então, ela não vai ficar, ela sobe, aí fica um tempinho lá parada e depois volta. Não, nada disso. A velocidade chega a zero e imediatamente depois ela já começa a reverter o movimento dela, né? Então, na verdade, aqui, ó, nesse ponto, nessa região, eu tenho esse ponto aqui, né? O gráfico ele é sempre retilíneo, daquela forma, uma reta decrescente. Tá legal? Então é isso, os gráficos de y e v de y em função do tempo para o movimento de queda livre. Tá legal? Tá faltando só agora para a gente fechar a parte de cinemática, eu falar de equação de Torricelli, a gente fazer um exemplo, e aí depois a gente fala de movimentos bidimensionais, ou seja, movimentos no plano e depois no espaço. Ok? A gente faz isso no vídeo 3.